Esqueça a política, esqueça tudo, porque o maior inimigo do brasileiro está onde? No seu próprio bolso. Sim. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, pasmem, mais de 78% dos brasileiros eles estão endividados. E a maior parte dessas dívidas ela vem justamente do cartão de crédito. Sim. O brasileiro médio ele tem uma dívida de R$ 6.000 no cartão e paga uns juros que pode chegar a 450% ao ano. Sim, é simplesmente uma das taxas mais altas do mundo. Então é natural que muita gente tenha pavor do cartão de crédito. Só que existe uma verdade que quase ninguém te fala. O cartão de crédito, ele não é o vilão. O verdadeiro vilão é a falta da educação financeira. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o contrário do que você costuma ouvir por aí. Eu vou te apresentar 4 formas de ganhar dinheiro usando o seu cartão, em vez de você ficar perdendo dinheiro com ele. E aproveita, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para receber mais vídeos sobre ganhar dinheiro, investir e cuidar melhor das suas finanças de uma forma bem simples e fácil de entender. Mas antes de eu te mostrar essas dicas, eu preciso te explicar como é que o cartão de crédito funciona. Por quê? Porque eu sei que a maioria das escolas não ensinam e até ao longo da sua vida ninguém te ensina isso. Então, muita gente não sabe exatamente como é que um cartão de crédito funciona. E a culpa não é sua, tá? O brasileiro que não recebe educação financeira adequada. Então, toda vez que você passa o cartão na maquininha, existem 4 partes que se comunicam em menos de 8 segundos para aprovar ou recusar a sua compra. E quase ninguém te explica isso. Você é o primeiro personagem, o portador. O segundo é o emissor, que é o banco que te deu o cartão. Por exemplo, o Itaú, o Inter, é ele que vai definir o seu limite e lançar a compra na fatura. O terceiro é a bandeira, Visa, Elo, Mastercard, enfim, que funciona como um passaporte para o seu cartão ser aceito em qualquer lugar. E o quarto é adquirente, que é a empresa que da maquininha, que é como a Stone, Cielo, PagSeguro, enfim. Se um desses 4 não existir, a compra simplesmente não vai acontecer. Agora tem uma coisa que ninguém te conta. Quando você compra um tênis de R$ 500, quem paga a loja não é você, é o banco. Ele que tira do próprio bolso e repassa esse valor para o lojista. É naquele instante que você passa a dever R$ 500 para o banco e não para o lojista, tá bom? E o cartão de crédito é, na essência, um empréstimo. E é claro, né, a bandeira e a maquininha recebem sim uma taxa bem pequena, sobre cada transação. Só que também quem paga essa taxa não é você, diretamente, né, e sim os lojistas e os bancos. O ponto mais importante aqui é que toda vez que você passa o cartão, o banco está te emprestando dinheiro. Se você quita a fatura inteira, no vencimento, esse empréstimo ele sai de graça, zero juros. E dependendo do dia em que você faz a compra, você pode ter até 40 dias usando o dinheiro do banco sem pagar absolutamente nada por isso. Parece ótimo, né? E realmente é. É ótimo, é maravilhoso. Desde que você pague a fatura inteira. Porque presta atenção, é aqui que mora a armadilha. A sua fatura veio R$ 2.000 e você não tem o valor total. Aí aparece lá a opção de pagamento mínimo de R$ 300. Bom, num primeiro momento, isso parece até um alívio, mas eu te garanto, pode ser uma das piores decisões financeiras que você pode tomar. Os 1.700 que ficarem abertos, eles entram no crédito rotativo, que é o empréstimo mais, simplesmente, o mais caro do Brasil. Aliás, na maioria das vezes, pasmem, é melhor pagar um empréstimo do que ficar devendo no cartão, sim. A taxa média do rotativo, ela fechou em 438% ao ano. E se você ficou devendo R$ 1.000 e não pagou nada por um ano, aquilo vira R$ 5.530. Só você tirar uma base da Selic, que está 15% ao ano, e o rotativo ele cobra quase 30 vezes mais do que o melhor investimento seguro do mercado. Ou seja, os bancos eles ganham muito mais quando você escorrega e acaba atrasando a fatura. Então ele vai usar vários gatilhos psicológicos com você. Por exemplo, o banco ele te dá 5.000 de limite e você olha para aquilo como se tivesse 5.000 disponíveis. Só que você não tem nada. Aquele dinheiro é do banco. Ele está apenas disposto a te emprestar. E se você usar tudo e não pagar, isso vai virar 5.000 de dívidas a 438% ao ano.
E desde janeiro de 2024, existe uma regra do Banco Central que limita os juros do rotativo. Eles não podem ultrapassar o valor original da dívida. Se você deve 1.000, no máximo vira 2.000. Mas, gente, dobrar uma dívida em pouco tempo continua sendo um verdadeiro desastre, né? E a grande ironia é essa: o mesmo cartão que te dá 40 dias de crédito grátis, ele pode te cobrar 438% de juros se você vacilar. O cartão ele não é um vilão, ele é uma ferramenta. E se você souber usar ele com sabedoria, ele pode ser uma excelente ferramenta. Mas se você não souber usar, ele pode ser uma boa pedra no seu sapato. E agora que você já sabe o que ninguém te explica, como esse ciclo funciona, enfim, onde que estão as armadilhas e como o banco realmente lucra em cima de você, quero que saiba que também existe um lado bom. Para tudo tem um jeito, né. E eu tô aqui para te ajudar a começar a usar o cartão a seu favor, fazer o dinheiro trabalhar por você. A primeira forma é antecipando as parcelas. Inclusive, uma das perguntas que eu mais recebo é se vale a pena antecipar as parcelas no Nubank. E eu pesquisei aqui, e não é só o Nubank que oferece, essa função. Outros cartões como Inter, Itaú, Banco do Brasil, também tem. Só que eu vou simular no Nubank, porque o princípio é o mesmo para todos, ok? Então vamos lá, eu tô com uma compra de 474,29 no cartão do Nubank, que eu dividi em 10 vezes. Eu vou clicar aqui na opção de antecipar as parcelas, e aí vai aparecer uma tela perguntando quantas parcelas eu quero antecipar. E aqui que está o pulo do gato. Se eu antecipar 8 parcelas, ou seja, todas as que eu ainda não paguei, eu vou receber um desconto de R$ 14, resumindo. E isso aqui vai dar uns 3,7% do valor bruto nas 8 parcelas. Agora, se eu comparar com o CDI, que hoje está em torno de 1,16% ou 14,9% ao ano, olha só, se você tivesse deixado esses 379,36 investidos, em vez de ficar antecipando parcelas, você teria R$ 20,90 de rendimento. Agora, contando com os impostos, como a gente está falando de algo em torno de 8 meses, são 240 dias, a alíquota seria de 20%, ou seja, 16,32 líquidos. Então, deixar o dinheiro rendendo no CDI te daria 16,32, enquanto antecipar te dá 14 de desconto, ou seja, o CDI vence por menos de R$ 3. Só que, antes de sair pensando em antecipar, nunca vale a pena, entenda que essa conta ela pode mudar um pouco. Se a Selic cair para 10 ou 9% ao ano, o rendimento do CDI ele vai despencar. E o desconto da antecipação, ela pode passar a fazer mais sentido para você. E isso caso o banco não altere o preço da antecipação também. Além disso, quanto mais parcelas ainda faltarem, maior tende a ser o desconto que o banco te oferece. Então, em compras parceladas em 12, 15 vezes, a antecipação costuma ficar um pouco mais competitiva, entende? No cenário atual, com os juros lá em cima, na maioria dos casos, deixar rendendo acaba vencendo essa disputa. Mas a diferença é tão pequena que, se você prefere simplificar a vida, limpar o cartão e dormir com a cabeça tranquila, antecipar não vai ser tão prejudicial assim, pode até render mais, por exemplo, que a poupança. Então, esse é o primeiro método. Caso você tenha dúvida entre deixar o dinheiro na poupança ou antecipar, vale mais a pena antecipar. Como eu sempre falo para vocês, poupança não rende o mínimo para manter o seu poder de compra. E antes de continuar o vídeo, deixa eu te fazer um convite. O Clube Finanças de Bolsa ele vai inaugurar agora em março e por menos do valor de uma pizza, você já pode fazer parte dele. Nele eu vou te ensinar a investir, organizar suas finanças e fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Tudo de forma simples e de forma fácil. E também tem a minha mentoria, tem a comunidade e tem muito mais coisas, tá bom? Se você quiser fazer parte, comenta aqui embaixo, eu quero, e a gente entra em contato com você, tá bom? Dito isso, vamos para a segunda forma de ganhar dinheiro no cartão de crédito. É o cashback. E eu já te aviso que isso vai depender muito, muito, muito do seu cartão. Por quê? Porque cashback é um dinheiro de volta. Por exemplo, você comprou R$ 100 e o banco devolve uma parte disso para você. Alguns bancos dão 1%, outros dão 2% de cashback, enfim. Vai depender do seu banco. E eu sei que 1% parece pouco, mas deixa eu te mostrar algumas contas para você sentir o impacto disso lá no longo prazo. Vamos lá, se você gasta R$ 3.000 por mês no cartão. E sim, muita gente gasta isso, e até mais do que isso, quando soma mercado, gasolina, assinaturas, farmácia, enfim, 1% de cashback são R$ 30 por mês, para quem gasta 3.000.
que no final viram R$ 360 por ano. No fim das contas, é um dinheiro que você já ia gastar de qualquer jeito e que está voltando para o seu bolso. Então é bom. Agora, imagina que em vez de você gastar esse cashback, você investe esse valor. Se você pegar esses R$ 30 e deixar em uma aplicação automática, em um investimento que rende, vai, o básico, 100% do CDI. Em 10 anos, você vai ter mais de R$ 6.000. Em 20 anos, mais de R$ 24.000. E sem contar que conforme você ganha mais, você gasta mais. E o seu cashback vai crescendo junto. E sim, muita gente olha para isso e acha pouco. Então acaba gastando com bobeira. Mas se você mudar a sua mentalidade e tratar esse dinheiro como um investimento automático, ele vai se multiplicando sozinho. Só que o mais importante é entender o seguinte: não adianta você pegar um cartão que te dá 2% de cashback, mas cobra R$ 50 de anuidade se você gasta pouco, tá? Você precisa aprender a fazer contas. Se você gasta, por exemplo, 2.000 por mês, 2% de cashback são R$ 40. E se a anuidade é 50 por mês, você já está no prejuízo. Aprende isso. Cashback só compensa quando o retorno é maior do que o custo do cartão. O ideal é você procurar um cartão compatível com a sua realidade. Para mim, um dos melhores cartões é o da XP Infinity na questão de cashback. Ele tem muitas vantagens, porém, a anuidade dele é de R$ 18.000. Sim, dá para ter alguns descontos, né, algumas taxas, mas você percebe que não é um cartão para todo mundo ter, entende? Se você não tem esse tipo de gasto. Então, você me pergunta: como escolher o cartão certo? Simples. Você pega o valor da anuidade do cartão, multiplica por 2 e divide pelo percentual de cashback. E daí vai sair o gasto mínimo mensal que você precisa para esse cartão fazer sentido para você, tá bom? E uma pergunta, né, que quando explica essa regrinha me fazem: por que multiplicar por 2? Porque, gente, se o cashback só empata com a anuidade, não faz sentido nenhum. Você quer ganhar no mínimo o dobro do que você paga. Entenderam agora a sacada? Bom, agora se o cartão não tem anuidade e te dá ainda cashback, você já está no lucro, então nem tem muito o que você pensar. É dinheiro que não existia voltando para o seu bolso, e isso é maravilhoso. Aliás, tem muitos cartões que te dão a opção de escolher entre cashback e milhas, mas as milhas elas estão com um preço um pouco inflado, então pesquise, não custa nada, tá bom? Pesquise bem. E claro que isso vai depender também totalmente do seu cartão e de quanto você gasta por mês. As milhas é um tema bem extenso, tá? Porém, geralmente, milhas dão muito, muito mais dinheiro do que cashback. Se você fosse converter isso em viagens, você poderia fazer muito mais viagens do que receber em dinheiro. Então, o ponto é: se eu não quiser viajar, mas não gosto de viajar, aí sim o cashback faz muito mais sentido, ok? Mas financeiramente falando, se você souber usar, as milhas com inteligência, com certeza elas costumam valer muito mais a pena, tá? Porque você tem uma série de possibilidades com milhas. Se você for estudar um pouco, você vai entender. Você ganha milhas no cartão e converte, por exemplo, no momento como a Black Friday, que é o dobro de milhas. Você busca uma passagem em dias que com datas mais estratégicas, tá, com menos demanda, em fora de alta temporada. Enfim, eu quero fazer um vídeo sobre isso, te ensinando, inclusive, a encontrar as melhores ofertas com milhas e realmente, conseguir viajar para inúmeros lugares, aí o céu é o limite. Se vocês quiserem que eu solte um vídeo aqui sobre milhas, deixa aqui nos comentários. Agora existe um benefício que pouquíssimas pessoas usam, que se chama proteção de preço. Não sei se você conhece, mas imagina o seguinte: você comprou uma TV de R$ 3.000 no cartão. Uma semana depois, você está ali, rolando o seu feed e vê a mesma TV por 2.700 em outra loja. Aí você pensa: "Putz, eu perdi R$ 300". Só que não, se você pagou com Mastercard, que tem proteção de preço, você pode receber essa diferença de volta. Então o banco ele vai devolver a diferença. Você não precisa devolver o produto, você não precisa trocar de loja, você não precisa fazer nada, além de abrir uma solicitação e mostrar lá para o banco o anúncio com preço mais baixo, ok? E infelizmente a Visa acabou com esse benefício, mas a Mastercard ainda oferece isso em vários cartões, principalmente a partir da categoria Gold. Só que assim, era um dinheiro que ia ficar na mesa, né, se você for pensar, então isso é especialmente poderoso, em eletrônicos.
eletrodomésticos e qualquer coisa que tenha variação de preço, sabe. Então pensa em celulares, notebooks, TVs, fones de ouvidos. Esses produtos, eles costumam mudar muito o preço, o tempo todo. E o único trabalho que você terá é de guardar o comprovante de compra e nos próximos 30 dias você dá uma olhadinha aí para ver se o preço não caiu em outros sites, outras lojas. Até sites de extensões de navegador, eles rastreiam o preço para você, por exemplo, o Zoom, Buscapé, então você nem precisa ficar procurando manualmente, tá. É o tipo de benefício que parece bom demais para ser verdade, mas está lá no contrato do seu cartão, esperando você usar, ok. Agora, fala a verdade, essa dica aí é tão boa que vale a pena a sua inscrição, não vale? Então se você ainda não é inscrito, clica aqui para se inscrever, tá bom? E vamos para a quarta forma de usar o seu cartão, que é parcelando e investindo. Pra quem não sabe, quando você paga no débito, o dinheiro ele sai da sua conta na hora e pronto. Você perde a chance de fazer esse dinheiro render, trabalhar por você. Agora, quando você paga no crédito, você tem no mínimo 30 dias até o vencimento da fatura para deixar, esse dinheiro investido e rendendo, por exemplo, no CDI ou no Tesouro Selic ou em qualquer investimento com liquidez diária. E se você parcelar sem juros, melhor ainda. Vamos supor que você compre uma TV também, de R$ 3.000 e você parcela isso em 10 vezes sem juros. Você vai pagar 300 por mês, só que os 3.000 eles vão continuar lá, rendendo na sua conta, lógico. Você precisa ter o dinheiro da compra na conta para usar esse método, tá. Mas você tem que lembrar que só deveria comprar aquilo que você pode pagar à vista. E é por isso que eu indico vocês procurarem uma calculadora de parcelamento, tem muitas aí online, assim você vai saber quanto você irá pagar no total. E sabe por que isso é tão importante? Porque quanto mais longe do vencimento você fizer a compra, mais tempo o seu dinheiro vai ter para render até o pagamento da parcela. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, parcelar e investir vai te dar um retorno financeiro, assim, muito maior. E isso ainda sem levar em consideração o cashback ou as milhas que você ainda ganharia de volta. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, que isso aí ajuda demais a gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.